E aí pessoal, beleza? Bom, resolvi trazer esse vídeo aí. Como vocês podem ver no título, eu vou estar mostrando mais ou menos como é que eu fiz para amaciar aí os alto-falantes da Paribox 710, tá? Foi a pedido até de um colega, acho que ele é inscrito aí do canal, e ele pediu que eu fizesse, né? Porque ele teria interesse em estar fazendo isso também com a dele quando chegar, que ele comprou também a 710. Enfim, eu costumo fazer isso em todos os meus sistemas de som que eu tive, eu sempre fiz. Alguns dizem que tem diferença, outros dizem que não tem, depois que fazem, né? Enfim, eu acredito que marcas como a JBL, elas possuem um controle de qualidade maior, né? Então, eu creio que eles já entregam a caixa pronta para o uso total dela, tá? Sem nenhum problema. Mas como eu tive o costume de sempre fazer o amaciamento, porque eu sempre percebi que havia uma melhora, tá? Então eu sempre fiz. E com essa aqui também não foi diferente, a 710. Até porque eu não tenho certeza se a JBL tem esse controle antes de liberar as pariboxes deles, se eles fazem essa queima já de resina do alto-falante, tá? O amaciamento nada mais nada menos que você acelerar o processo de queima Burn-in, que a gente chama, do woofer ou subwoofer. Então, a gente sabe que de fábrica, por padrão, né, teoricamente, os alto-falantes, woofers e subwoofers vêm com o cone enrijecido, a aranha ali enrijecida, né, a membrana dele vem enrijecida. Não sei se vocês já notaram, quando vocês compram um sistema de som, seja lá qual for, vocês percebem um cheirinho de como se fosse queimado, mas não é queimado, é a resina do alto-falante que vai se soltando ali, queimando, soltando aquele cheiro. Aqui na 710 eu senti também esse cheiro, então eu resolvi fazer também esse processo de queima da membrana do alto-falante, tá? Basicamente isso serve para que o alto-falante entregue o máximo de baixa frequência que ele consegue entregar, tá bom? O máximo de SPL, tá certo? Porque como ele vai soltar mais aquela membrana, ele vai funcionar mais. Inclusive aqui, particularmente na 710, os woofers dela excursionam 5 centímetros, tá? Isso é bastante coisa, mesmo para um woofer. Já é bastante coisa ela chegar a atingir 30 Hz, o corte é em 35 Hz, tá? Da 710, 35 Hz em menos 6 dB. Então isso aí já é muita coisa, inclusive é muita coisa também ela responder 30 Hz, porque se trata de um woofer e não subwoofer. Mas aqui a gente tem uma resposta muito boa, praticamente plana, de 35 para 30 Hz, tá? Então é muito bom. Esse resultado eu percebi que houve uma melhora após eu ter feito esse amaciamento, tá? Então de começo ela respondia bem 35 e eu fui percebendo que ela foi melhorando conforme eu fui fazendo, colocando música de baixa frequência para ir tocando baixinho até que ela vá soltando o woofer. E eu percebi que ela tá praticamente tocando em mesma frequência, em mesma SPL de 30 para 35, tá? Então eu acho que vale a pena fazer. Vou explicar aqui mais ou menos como é que eu fiz. Esse aqui é o aplicativo da JBL, né? Das Pariboxes. Só para mostrar para vocês a equalização dela, né? De início eu não utilizei o Bass Boost, porque isso aqui é muito agressivo. Esse Bass Boost nas baixas frequências fica bem agressivo mesmo. Então deixei assim. Eu deixei baixo aqui, médio e agudo, porque o interessante aqui é somente o grave. Então deixei o grave no máximo aqui, tá? E o volume dela eu deixei aqui abaixo um pouco de 50%, certo? Só lembrando, pessoal, o seguinte: diferente das Pariboxes, da Paribox 1000, das outras, né, a 300 também, as mais antigas, né? Acima de 50% a Paribox 1000, acima de 60 aqui, acima disso, ela já começa a aumentar somente médio e agudo.
Alguns dizem que perde grave, não é que perde grave, é que ela não acompanha mais os médios e agudos. O grave não aumenta, só até aqui, mais ou menos. Ó. Acima disso é só médio e agudo, então é só gritaria. Né? Claro, você sente ainda o grave, mas ela não aumenta de forma igual, tá? Você vai aumentar mais aqui, você vai perceber mais médio e agudo, não grave. Na 710, você vai perceber aumentando o grave aqui, ó. Aqui tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando o grave. Até aqui. Acima desse valor aqui, de 80%, aqui, acima disso aqui, ela começa a aumentar mais médio e agudo, mas ela mantém um grave. Então, aqui você tem um som mais equilibrado. Eu percebi isso. Sou bem mais equilibrado do que a Paribox 1000. Tá? Por isso também que foi essa a minha escolha de caixa, além de ser mais barata, né? Mais atualizada. Tem um aplicativo, tem um equalizador, tá certo? Tem atualização da JBL. Recentemente eu atualizei, inclusive acho que está na versão 1.35. E a descrição eles não falam exatamente o que é que melhora, mas tinha lá melhoria de desempenho. Então acredito que eles melhoraram alguma coisa. Eu não sei, não percebi o que, mas isso é legal, interessante, né? Porque a marca consegue melhorar um produto que já é bom, entendeu? Então, muita gente aí diz, não, a JBL lança atualização, cada atualização a caixa perde o grave. Cara, qual é a intenção da JBL lançar um produto que é bom e aos poucos ir piorando aquele produto? Não faz sentido, né? Até porque essa caixa aí vai ser vendida ainda por mais uns 2 anos, igual foi a Paribox 1000, foi cerca de 4 anos aí no mercado, praticamente, e ainda é vendida, entendeu? Então não tem por que eles irem piorando, entendeu? Inclusive a Paribox 310 que eu tive também, eles foram melhorando, inclusive colocando equalizador, ou seja, com o equalizador você já tem um controle maior da caixa em volumes mais elevados, então você não tem mais aquela coisa de eita, só ganha médio e agudo. Não, se tiver com muito médio e agudo em volume mais alto, você pode ali no equalizador diminuir e dar uma ênfase no grave, entendeu? E aí fica uma caixa mais equilibrada. Então, voltando aqui para a questão do amaciamento, eu utilizei esse aplicativo aqui. Eu deixei ele na frequência de 35 Hz. O ideal é você, diferente do que muitos dizem aí, 20 Hz. Às vezes a caixa nem responde 20 Hz, você vai ouvir só aquele funcionamento bobo lá do alto-falante. O ideal é você fazer o amaciamento no corte de frequência da caixa, de sintonia, entendeu? 35 Hz. No caso da Paribox 710. Eu fiz aqui no seguinte. Eu deixei ela num lugar mais aberto aqui para não incomodar tanto. Aqui dentro do meu quarto vibra tudo. Tá em volume baixo, tá, pessoal? Ela tá aqui, ó, abaixo de, acho que 40% mais ou menos de volume. 35, 40. Bom, o que é que eu fiz? Eu deixei em 35 por 1 hora, tá? Baixei para 32 Hz por mais 1 hora. 30 Hz por mais 1 hora. 27 Hz por 1 hora. E 22 Hz por mais 1 hora. Quando eu terminava aqui 35, deixava 10 minutos, né, para não superaquecer, embora a 710 tenha 2 coolers internos, tá? São 2 coolers, inclusive ele tá girando agora, fica bem baixinho mesmo, não incomoda, mas ele tem 2 coolers. Conforme você aumenta o volume, ele aumenta também a intensidade de resfriamento. Para quem não sabe, sistema de som, caixa, subwoofer que atingem essas frequências muito baixas, abaixo de 35, eles exigem muito da fonte de alimentação, então eles puxam mais energia que o normal. Precisa realmente ter energia para poder emanar essa frequência, tá? Jogar essa frequência com força, né? Então a gente tem aqui 35 Hz, menos 6 dB.
30 Hz em mais ou menos a mesma intensidade. Aqui no meu quarto, pessoal, só para vocês entenderem também, se a sua caixa está na sala, sua sala vai tocar junto com sua caixa. Então assim, todo o ambiente ele possui uma resposta de frequência. Então aqui no meu ambiente, por exemplo, eu tenho um ganho nas frequências de 30 Hz entre 30 e 35. Para baixo também eu tenho algum ganho em algumas frequências. E tenho também cancelamento de frequência. Isso é normal para qualquer sala, qualquer espaço, qualquer ambiente. Todo ambiente vai tocar junto com o seu sistema de som. Tem espaço que você vai ter um ganho expressivo em grave, tem espaço que você vai ter um ganho expressivo em médio e agudo. Aqui, por exemplo, essas cerâmicas aqui nas paredes, elas dão um ganho nos médios, nos agudos. Tá? Os agudos aqui ficam um pouco mais estridentes nessa sala. Talvez num espaço aberto, a Paribox 710 ela vai tocar 30 Hz em mais ou menos menos 7 dB, menos 8. Aqui no meu espaço eu tenho um ganho, então ao invés de ela tocar o normal dela, ela vai tocar com um pouco mais de ganho, em menos 5 mais ou menos eu consigo aqui 30 Hz, tá? Quando na verdade quanto mais dessa frequência, menos forte ela vai tocando, né? Esse seria a lógica. Então 35 Hz menos 6 dB, 34 Hz, 33 Hz, menos 7 dB, 30 Hz, menos 8 dB, e aí vai abaixando. Só para vocês entenderem aí. Então, eu fiz cerca de 3 dias, 4 dias. No quarto dia eu também fiz o amaciamento dele, tá? Da Paribox 710. Então fiz dessa forma, 35, deixei por 1 hora, 33, 32, mais 1 hora, 30 Hz, mais 1 hora, tá certo? E dando um espaço de tempo para não forçar muito, né? Até 22 Hz. A Paribox 710 ela tem uma boa resposta a partir de 22, tá? Claro que não vai ser com a mesma pressão de 35, porque 35 Hz é menos 6 dB. Aqui em 22 Hz vai ser mais ou menos menos 12 dB. Menos 12, menos 14. Eu tenho esse aplicativo aqui que ele mede em tempo real a pressão sonora. Não é super preciso porque o microfone do celular não é super preciso, mas é bem preciso. Eu vou soltar aqui a frequência para vocês verem que ele realmente mostra. Bom, essa aqui é a frequência que eu vou colocar para executar. Bom, eu acredito que o microfone não capte como é que essa frequência chega aqui ao meu ouvido, mas a pressão é bastante forte, tá? Apesar do SPL ser relativamente baixo, né? 12, menos 12 dB, mas já é bastante forte. Inclusive a caixa nem tá num volume muito elevado não, tá? Ela está aqui, ó, abaixo de 40% mais ou menos, 35% mais ou menos de volume, tá? Então ela aumenta mais ainda. Como eu falei, até os 80% o grave acompanha o médio e agudo, tá? Então ela aumenta até 80%. Deixar somente na metade, tá? Que já incomoda bastante, tá? Isso aqui eu não vou poder deixar por muito tempo, porque ainda tá cedo. 25. Até eu me assustei agora. E um detalhe aqui, que é o seguinte: o Bass Boost está desativado. Bass Boost desativado, somente o grave mesmo. Eu vou colocar baixo porque não dá mesmo para botar nesse volume não.
100%, em 50%, mas já foi estressante ali pra dentro do quarto. Isso aqui é subgrave, tá? Somente isso aqui, 24 Hz, tá? E aí, como eu falei pra vocês, ela é forte, tá? Ela não é fraca não, no sub não, ela dá subgrave mesmo. Tá diferente aí de alguns mini systems, né? A maioria dos mini systems não toca dessa forma aqui, abaixo de 30 Hz, tá? Isso aqui é abaixo de 30 Hz, tá? 35, 30 já é bem mais forte que isso, tá bom? E volume baixo, como vocês puderam ver aí. Infelizmente meu microfone não vai captar o subgrave da mesma forma que eu estou ouvindo aqui, mas deu para perceber aí na vibração, né? Pelo menos dá para ter alguma noção, tá bom? Então é isso, esse resultado aí é bem mais forte, né? Ela passou a tocar um pouco mais forte depois do amaciamento, com o tempo, né? Você vai colocando música, eu escuto muita música com subgrave, então as músicas aí que chegam a 27 Hz facilmente. Não é música de alterada nem nada não, é música normal mesmo. De hip hop, algumas eletrônicas aí chegam facilmente nessas frequências. Então eu preciso de um sistema que realmente me dê essa possibilidade, tá? Então a 710 ela entrega essa qualidade para mim de som, tá? Que é mais que suficiente, inclusive, tá bom? Então eu espero que tenha passado aí mais ou menos como é que é feito o amaciamento, como é que eu fiz na 710, né? Não tem muito segredo, é basicamente isso. Não extrapolar muito o volume dela no começo, deixa mais ou menos aqui no máximo 45%, 40%. Não ativa o Bass Boost de início, porque é muito pesado. Vocês viram aí, eu coloquei 25 Hz em, em 50% de volume e vibrou o quarto todinho aqui. O teto, a janela, a porta, tudo. E incomodou até meu ouvido. Tá? O subgrave é isso, você sente a pressão na cabeça. Entendeu? E se eu imagine só se tivesse ativo isso aqui. Entendeu? Então ela toca forte. Não distorce, tá? Não tem distorção nenhuma. Se ouviram alguma distorção aí, foi de microfone ou foi vibração aqui. Mas basicamente é isso. A equalização que eu utilizo aqui no quarto é geralmente essa aqui. Bass Boost desativado. Quando eu quero sentir um pouco mais subgrave, eu ativo aqui e deixo. Eu jamais aumento até aqui porque fica muito forte. Tá certo? Às vezes eu até abaixo aqui, ó. Deixo assim. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, pode falar aí nos comentários. Eu estou à disposição de todos vocês, tá? Um abraço.